Fala pessoal, fala Mongaguá, fala você da Baixada Santista, do todo o litoral paulista, aqui Santos, São Vicente, Praia Grande, Guarujá, Cubatão, Itariri, Itanhaém, enfim, todo você ligado aqui no canal Fala Mongaguá, no nosso programa Voltando à Base. Mais uma vez estamos aqui para mais um programa extraordinário e hoje, mais do que extraordinário, estamos com convidados incríveis. Tenho certeza que nós estaremos aqui empenhados em trazer assuntos que possam ajudar você a voltar à base, assuntos relacionados às escrituras, para que nós possamos aí crescer com Deus, aumentar a nossa relação com Deus, né, e amadurecermos no conhecimento do Senhor. Eu quero já, desde agora, dizer para você, não sai daí, os temas hoje são importantíssimos e, sem mais delongas, eu quero apresentar os convidados desta noite, né, os convidados ilustres que temos hoje aqui. Nós nos sentimos muito honrados de ter aqui esta noite o pastor Christian Benigno e a sua esposa missionária Ruth Benigno. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. É um prazer enorme ter vocês aqui e que vocês possam aí já realizar aqui, né, os seus comentários aqui, as falas iniciais aqui, se apresentando para o pessoal que talvez, né, estejam conhecendo vocês hoje e os que já conhecem também mandando aquele abraço. Pastor Marcos, é uma satisfação, uma honra estar aqui no seu programa, voltando à base. Uma satisfação imensa estar aqui com minha esposa. Ela é uma bênção. Estamos aqui para pregar a palavra de Deus, para falar da palavra de Deus e que Deus seja glorificado em nossas vidas, né? Amém. Prazer, pastor Marcos, estar aqui. Eu quero deixar um abraço para a Adri, que entrou em contato com a gente. Graças a Deus deu tudo certo. É sempre muito bom estar tendo um espaço, né, para falar um pouco mais sobre Jesus, sobre as atualidades e sobre o que vier. Amém. É isso aí, pessoal. E como você está acostumado, né, a gente tem aqui bastante assunto relacionado, de fato, às escrituras. A gente tem tentado trazer também, né, como a missionária Ruth colocou, assuntos da atualidade, né? A gente fala aqui sobre política, a gente fala sobre o movimento das igrejas, né? E hoje não vai ser diferente, né? Então a gente quer aproveitar esse momento aqui, que é bastante corrido, né? A gente tem que se empenhar bastante para poder a gente conseguir fazer, abrir mão de muitas coisas para poder estarmos aqui dedicados, né, a trazer algo realmente aí um conteúdo de relevância para você. Então, nós vamos tratar de assuntos também da atualidade, né? E indo direto ao assunto, né, para não perdermos tempo, tem um acontecimento, né, um evento que aconteceu recentemente, né, que é a questão de uma festividade, né, de uma entrega de troféus, né, dentro do segmento gospel, né? E eu queria que a missionária pudesse falar um pouquinho sobre isso, trazer para o pessoal o que aconteceu, né? Trazer uma introdução aqui básica sobre o que foi esse evento, né? E qual o posicionamento que vocês têm em relação a isso, seu, do pastor Christian, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, pastor Marcos, de um tempo para cá, a gente tem visto que com o avanço aí das muitas gravadoras, das muitas mídias, né, digitais, começaram a acontecer premiações, né, para as pessoas que se sobressaem, que são melhores na sua área, naquilo que fazem. Mas, assim, o que tem chamado bastante atenção é um troféu, né, que eles entregam para os artistas, né, do meio gospel, que não são apenas considerados aqueles adoradores, né, em algumas religiões, em alguns ministérios chamam de levitas, cantores, enfim. Mas o que acontece? De uns anos para cá, a gente está vendo várias premiações nesse aspecto. E aí isso gera uma competitividade, né? E as pessoas, os fãs de um, brigam com os fãs de outro e faz maratona. Eu vi que aconteceu muito isso, né? Que isso desabrochou desde que começou o Big Brother. Big Brother Brasil, você vai lá e faz aquela sequência de votações e tal. E aí começaram esses troféus, né? Hoje muita gente se declara evangélico, né? Mas no meio dos evangélicos a gente sabe que dá para extrair algumas porcentagens, né, de verdadeiros cristãos. Então o que acontece? Nós vemos com tristeza uma situação como essa, porque Mateus capítulo 6, Jesus está ali pregando o sermão do monte, da montanha, né, o maior sermão que Jesus pregou. Ele disse que a gente tem que se guardar de 3 coisas: fazer esmolas, orar e jejuar para que as pessoas vejam, com o intuito de que as pessoas vejam. No momento em que um cantor que canta para a glória de Deus, que busca trazer honra para Cristo, ele começa a participar dessas competições, né? Porque o pessoal diz, mas se lá no mundo as pessoas são premiadas, a gente também merece, porque a gente também é artista, nós também merecemos cachês altos, nós também merecemos ser reconhecidos, e eu não vejo biblicamente ninguém buscando reconhecimento no meio dos profetas, por exemplo, no meio dos apóstolos. Não vejo Jesus buscando reconhecimento, não vejo Paulo e, enfim, o primeiro mártir, né, Estevão, ele, enquanto
pregar, enquanto morria, ele estava sendo apedrejado, estava pregando, né? Ele não estava tendo reconhecimento, não tinha pessoas aplaudindo ele. E a gente vê isso, eu vejo com muita tristeza, né? Porque parece que perdeu-se o foco. Porque se hoje um artista do meio secular ganha R$ 500.000 para cantar num show de prefeitura, quando convidam um evangélico, ele diz o quê? Ah, se pagam para o ímpio, tem que pagar também para o crente, né? Porque a gente não pode ficar abaixo, nosso trabalho gera recursos e emprego também para muita gente. Mas o nosso parâmetro, pastor, me corrija se eu estiver errada, nosso parâmetro não é o mundo. Nós não devemos se amoldar ao padrão do mundo. Pelo contrário, transformar o mundo, mostrando quem verdadeiramente nós somos. Então, nos tempos atrás, né, a gente via pessoas que cantavam com simplicidade e vidas eram convertidas. Os hinos da harpa cristã, até hoje, eles tocam nos corações, porque são hinos bíblicos, né? E as pessoas ali que escreveram, elas escreviam diante daquilo que elas conheciam. Hoje, muitos louvores é para aplaudir o homem, para honrar o homem, e a gente vê muito. Eu creio que Jesus vai se afastando disso, né? Jesus vai se afastando. E o crente verdadeiro, ele tem que olhar para isso e não aplaudir, ele tem que olhar e contestar e comparar com o que a Bíblia diz, né? Então eu vejo com muita tristeza essa situação, né, Christian? Com certeza. A lógica do reino de Deus é totalmente oposta à lógica do mundo. Então, nós não podemos nos basear no que o mundo preconiza, fala, prega. A nossa cultura é uma contracultura à cultura do mundo. Então, o peixe vivo, ele sempre nada contra a correnteza. Por quê? Para encontrar alimento. O alimento está vindo, ele vai ao contrário. O mundo vai para cá, o cristão vai para cá. E não podemos nos basear na cultura do mundo, de premiações e tal. Nosso galardão não é aqui. Nosso galardão é no céu. Apocalipse 22, versículo 12, diz que eis que cedo venho, e comigo está o galardão, para dar a cada um segundo as suas obras. Isso é no céu. E quem vai dar é Deus. Não é aqui na terra, dado pela igreja, e ainda por uma falsa igreja. Tá tudo errado, né? Tudo ao contrário, não é por aí. Quem gerou esse evento é um povo que não tem conhecimento bíblico nenhum. E quem participa desses eventos também demonstra uma concordância antibíblica que não é natural, né? Com as práticas. Nós não podemos nos misturar. Se minha esposa um dia concorrer e ganhar um prêmio desse, ela não vai. Por quê? Ela não vai compactuar, ela não é cúmplice. O pessoal pergunta muito, prática, né, Christian? E se tu ganhar? Eu digo, primeiro que eles nem vão me indicar. Porque eu falo que eles não gostam de ouvir. Ela é contra o sistema, então. Você vê, a gente tem esse evento, mas na década já de 90, início de 90, né? A gente tinha uma igreja muito grande, muito conhecida hoje, né, Igreja Universal, que já fazia, eu não sei se vocês lembram, né, do Troféu Talentos, né? Seguia um pouco dentro disso, porém não eram com um público muito abrangente, não era com o mercado gospel em si, mas com os cantores da própria gravadora, né? Isso. Mas também não deixava de fazer este evento, né? E é o que a missionária colocou de porque o mundo faz, né? Isso vai até a gente caminhar para a próxima pergunta, e também tem muito a ver com a pergunta que eu até fiz para o Bispo Tales quando esteve aqui, que na verdade a gente acaba, entre aspas, a igreja, por isso eu chamo de um movimento evangeliquista, não a Igreja de Cristo, que é diferente, sim, que ela tem olhado cada vez mais, né, para o segmento, a gente chama de mundo, né, a coisa secular. Então ela olha e a igreja, entre aspas, a igreja, eu estou fazendo uma separação de Igreja de Cristo e movimento evangeliquista. Isso. Onde você tem, na verdade, uma mundalização, né? Então, assim, hoje as igrejas, elas têm uma tendência muito grande, né? Da balada gospel, né? Então, de várias manifestações culturais que existem hoje no nosso tempo e que estão sendo incorporadas pelas igrejas, entre aspas, né? Por este movimento evangeliquista, e aí que eu digo que tanto faz seja o qual ramo de atividade ou qual o veio teológico que essa igreja possa professar, mas que este movimento que ele parece que ele extrapola, né, ele ultrapassa os limites ali da escritura, e aí as pessoas começam a literalmente, né, a copiar aquilo que o mundo está fazendo e colocando dentro das suas igrejas. E que totalmente, né, também concordando com o pastor Christian, que é um movimento que deveria acontecer de contracultura e não estar a favor dela, né? Como você citou, o Paulo, o Estevão, né? A gente, quando olha também além, né, desses, que obviamente o próprio apóstolo Paulo ele coloca sobre a questão da coroa, né, que os atletas ganhavam, e fala assim, a nossa coroa não é aqui, né? Então, quer dizer, as pessoas estão em busca disso, né, das coroas terrenas aqui, né? E ninguém quer se comparar, de fato, né? Ninguém quer se identificar com
não só os mártires do Novo Testamento, né, como dos profetas, como Jeremias, né, Ezequiel, enfim, o que eles passaram e viveram, né, o que foram ali criticados, né, e literalmente sofreram pelo evangelho, né, e eles não, e hoje a gente não vê muito essa conexão, né. E o pior de tudo é que quando a gente olha para o comportamento das pessoas que estão lá, eu trouxe a questão do Big Brother, por quê? Porque quando você vê, chegou a final do Big Brother, por exemplo, tá ali 2 pessoas concorrendo a um prêmio final. Os fãs desse vão lutar para que esse ganhe e os outros. E aí, assim, também tá acontecendo. Eu vejo o pessoal dizer, gente, vota em nós. Gente, para com isso, né? Então, assim, a forma como eles vão, a forma como eles se vestem, a forma como eles falam, a forma como eles se comportam no próprio evento é muito distorcida do que a gente costuma pregar o ano inteiro. Porque o povo de Deus, ele tem que andar na contracultura do mundo. Por exemplo, o que Paulo fala, né? Vocês estão correndo por uma coroa de louros. A nossa coroa, ela é incorruptível. Isso. Então, nós que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha do capítulo 11 de Hebreus, nós precisamos deixar o embaraço. O que é embaraço? É tudo aquilo que traz glória para o nosso nome, né? E correr a nossa carreira olhando para Cristo. O alvo é Cristo, é dele, por ele, para ele, todas as coisas. Então a gente precisa fazer tudo aqui na terra para que o Senhor seja glorificado. Há muitas pessoas lutando para aparecer. Nós temos que lutar para desaparecer, que ele cresça e que a gente diminua. E que ainda que a gente seja apontado, taxado, criticado, rotulado, que hoje o pessoal é assim, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver, é só um troféu, é só para reconhecer nosso trabalho. Lugar de ser reconhecido É no cemitério. em outro lugar. Todas as vezes que os apóstolos, os discípulos, quiseram obter honra, todas as vezes que eles se reuniram para discutir quem era o maior entre eles, Jesus repreendeu eles severamente. Jesus pegou uma criança, botou no meio deles. Jesus falou, quem quiser ser o maior, que sirva. Jesus nunca aprovou essa conduta de querer aparecer, de querer reconhecimento. Eu acho que a gente poderia até colocar de que estes movimentos, essas premiações, esses eventos, né, eles vão até literalmente assumindo um papel de ser antibíblico. Sim. Né? Por quê? Porque a Bíblia, ela prega a comunhão, o corpo, né? Então, assim, o envolvimento de todos. Então, como é que o corpo pode dizer, não, o Paulo fala sobre isso também, não tem isso, é melhor, o dedo é melhor do que o ouvido, Isso. né? E tudo mais. Né? Então, assim, a gente chega aí, né, a uma... Como é que eu vou dizer? Eu não vou falar de opinião, porque cada um tem uma, né? Mas a gente analisando, né, esse tipo de evento, né, parametrizado com as escrituras, a gente pode até assumir que é um movimento antibíblico, né? Com certeza. E que venham as críticas, né? Porque, assim, Não hoje, se tem você não problema. faz parte do sistema, Sim. né, Você é você é alvo do criticado sistema. por ele, É verdade. né? E assim, pastor, esses dias eu estava olhando uma cantora, uma moça, né? Ela faz parte do cast de uma gravadora aí. E a gente sabe que hoje tudo é nas mídias, né? Não tem mais CD, aquela coisa arada toda. E aí mandaram mensagem para ela, né? Para a equipe dela, quanto que custa seu cachê, a sua agenda e tal? R$6.500. Passagem para 3, para cantar tantos hinos. E tudo isso hoje eu vejo que está muito mundanizado. Não, mas eu tenho que cuidar da minha imagem, eu tenho que... Esses dias eu fui num evento com uma pessoa que cobrou R$6.000 para cantar 20 minutos, entendeu? Aí você vê o valor que a pessoa cobrou, aí você vê o valor da oferta de quem não cobrou, e você diz, poxa, são 2 pesos e 2 medidas. Às vezes você estuda tanto, você se dedica. Eu e meu esposo, para a glória de Deus, hoje nós temos um patrocinador de livros, mas quando a gente não tinha, a gente abria mão de sair para comer fora, para comprar livros para estudar, para se preparar. Eu creio que você também não é diferente. Aí o que acontece? Vem uma turminha aí do oba-oba, né? Só porque gravou um hino que um compositor escreveu, que ele não é um compositor bom, né? Não tem músicas que viram, né? Como dizem hoje. Aí o que acontece? O compositor fulano de tal escreveu, eu vou gravar, vou colocar na minha voz, porque a minha imagem, eu tenho um grande número de seguidores, tudo mais. Vai dar certo, tá? Deu certo, o que acontece? A pessoa viraliza e agora ele vai cobrar para fazer aquilo, e não é nem a questão do cobrar em si, não é nem a questão do chamar e dizer assim, olha, vamos entrar num acordo, como é que a sua igreja pode nos abençoar? São valores altos que estão sendo cobrados, são situações extremamente absurdas, e o meio de comparação mas o meio secular, eles pagam, então eles têm que pagar pra gente também. E eu... Olha, pastor, só para encerrar aqui, todos os profetas do Antigo Testamento, todos eles, eu estava estudando ontem sobre Jeremias. Gente, o que Jeremias sofreu, por falar a verdade, porque o verdadeiro profeta, ele confronta teu erro, ele te chama para o arrependimento, depois ele diz, se tu se voltar para o Senhor e se arrepender, aí as coisas vão dar certo. O falso profeta diz que não, tu pode vir do jeito que tá, permanecer do jeito que quer, tu pode continuar com a tua vida desgraçada em pecado, e Deus é obrigado a te abençoar, para que Deus não é obrigado a nada. Deus não é obrigado a nada, né? Você vê, Jeremias, a gente
porque falando de Jeremias, você, quando de fato vai olhar com um pouco mais de cautela a história de Jeremias, você fica assombrado, né? Dá vergonha de você dizer que é crente, né? E o detalhe interessante que muita gente não sabe é que o Jeremias falou contra a própria, entre aspas, igreja, com o povo de Deus. Então, quer dizer, o conserto era para aqueles que estavam dentro, né? Enfim, mas é interessante. Agora, para a gente partir para a próxima pergunta, que é como o cristão genuíno vê o mundo gospel atual, eu queria até contextualizar um pouco, que assim, eu tenho uma... A gente estava falando um pouco, né, antes de começar o programa, sobre questão de filosofia, tal, de história, na verdade, né? Então você tinha uma escola filosófica grega muito atuante, né? E que de fato aí mudou e organizou o mundo antigo, e até que a hora que chegou Cristo, né? Então quando você vê o nascimento de Cristo, o advento do Messias, o próprio, né, apóstolo Paulo, que por algumas vezes de fato foi até o coração ali, né, vamos dizer assim, da cultura grega, né? Sim. E ele levanta algumas questões e tal. E Paulo, salvo engano, acho que em Éfeso, né? Ele chega a impactar de tal forma com a sua vida, com o seu estilo de vida cristão agora, né? Ele chega a impactar a cidade de tal forma que houve uma redução no número de venda de estatuetas dos deuses gregos. E o que eu estou dizendo isso? Que vocês acham, né, envolvido com essa pergunta aqui, né? Como é que um cristão genuíno vê o mundo atual? Porque quando a gente olha para a igreja primitiva, e obviamente que aqui a gente, né, vai guardar aí as devidas proporções de questão de época, mas o impacto que o cristão gerava, né, vamos dizer, no mundo secular, era a igreja, ou os cristãos que impactavam o mundo, quer dizer, mudava o comportamento da sociedade, mudava ou impactava a economia da cidade, né? E hoje tem a ver com aquilo que a gente estava falando no almoço, né? O que é que estamos impactando, né? Ou seja, o que é que o cristão genuíno, quer dizer, quem é o cristão genuíno, né? Qual é a ligação que a gente tem com a igreja primitiva? E obviamente eu não estou falando de costumes aqui, né? De época, eu estou dizendo de essência do cristianismo, né? Então assim, dentro daquela essência do cristianismo, de ter esse poder, essa autoridade na pregação da palavra, no discurso aos intelectuais, no impacto gerado na sociedade, no comércio da cidade, né? E hoje, né? Hoje a gente não está conseguindo muito fazer isso, né? Então aí a gente vai, poxa, então como que o cristão genuíno vê isso? Ou que evangelho nós estamos vivendo? Que cristianismo nós estamos pregando? Né? Do que estamos falando na verdade? Será que nós não viramos, né, realmente um bando de cantores que a gente só está imitando o mundo dentro de um segmento, né? Ou dentro de um ramo da sociedade mais segmentado? Então assim, dentro de tudo isso, o que vocês acham? O cristão genuíno, como é que ele enxerga isso? Será que o cristão genuíno, ele enxerga o Cristo da igreja primitiva? Né? Será que a gente entende o cristianismo como a igreja primitiva enxergava? Será que a gente impacta a sociedade por onde a gente passa? Né? Será que quando a gente vem no estúdio, alguém olha e fala assim, não, esses caras são diferentes, essas pessoas são de Deus, a gente sente alguma coisa, a gente vê alguma coisa, a gente abala o comércio? Será? Né? Qual é a visão de vocês em relação ao cristão genuíno? Eu quero até dar uma melhorada nessa pergunta, ele existe? Né? E se existe, como é que ele vê o mundo atual, né? Comparando, né, com a igreja primitiva, por exemplo? Certinho. A igreja que faz a diferença, ela é minoritária. Tô falando isso em termos gerais, né? Pegando os crentes de todas as denominações, os salvos que estão fazendo a diferença são minoria. Eles devem ser o sal e a luz do mundo, estão fazendo a diferença, estão ganhando almas, mas são poucos. Estima-se que 20% da igreja trabalha, de fato, de qualquer igreja. Quem trabalha, de fato, quem faz a diferença é 20%. Um corpo que está apenas 20% operante é um corpo que está na UTI, digamos assim. Né? Então, em muitos lugares e locais, a igreja está na UTI. Só 20% está trabalhando. E o povo quer trabalhar aonde? Onde é visto. O povo quer trabalhar com o microfone. Que é o poder de fala, né? Nos bastidores estão poucos, né? As dorcas aí. As pessoas querem o poder de fala, né? Esta fala é minha, você não Deixa usa. eu falar aqui agora. Eu costumo dizer que, tipo, no púlpito todo mundo quer aparecer. Né? Mas Dorcas, quando ela morre, ela mostra o quão prazeroso é trabalhar nos bastidores, porque nos bastidores Deus te vê, e as pessoas também te veem e reconhecem. Quando ela morre, as pessoas dizem, não, a gente não vai enterrar ela não, nós vamos chamar
Pedro, né, para orar por ela, porque ela era discípula daquele que ressuscitou dos mortos. Então essa mulher é útil para nós. E ela trabalhava onde? Costurando, né? Então assim, algumas áreas da igreja, por exemplo, hoje não são tão disputadas, a recepção, a limpeza, o trabalho com as crianças, mas é todo mundo querendo influenciar. E isso piorou com a pandemia, porque na pandemia todo mundo abria live. Pastor, eu cheguei a ver o absurdo de gente abrindo live para 2 pessoas assistirem. Sem conteúdo. Sem conteúdo. E aí tem um famoso teólogo que já dorme com Cristo, que ele disse: pregadores mortos pregam sermões mortos para ouvintes mortos. ouvintes mortos. Quem foi que disse isso? E.M. Baldes. Exatamente. Então, assim, hoje as pessoas vão à igreja não por causa do dono da bênção, né? Em alguns casos, elas vão atrás da bênção. São pessoas que não querem viver mudança de vida. Aí se dizem evangélica. E isso acaba meio que queimando o nosso filme, né? Porque, assim, você está se esforçando, correndo a sua carreira, batalhando pelo céu, vivendo uma vida de renúncia. E eles chegam e dizem assim: não, a gente está trazendo aqui uma novidade, né? E os falsos profetas, eles estão ganhando muito espaço em nosso meio. Por exemplo, nós temos um pastor lá no Maranhão, pastor Raul, um grande homem de Deus. E se você olhar e comparar as redes sociais dele, que todos os dias posta conteúdo fiel, né, às escrituras, e o de um falso profeta, você vai ver que o falso profeta está 10, 20 vezes acima dele. Sim. Então eu vejo com muita tristeza o meio gospel hoje, né? Porque assim, é muita gente que diz que veio para Cristo, mas não se permite ser moldado por Cristo, não se permite ser confrontado pela palavra. Os falsos profetas ganham espaço, eles ganham ofertas altas, eles ganham pix. E até o fato da gente falar aqui, tem gente que diz assim: ai, mas a senhora tem que parar de se doer, porque a senhora não ganha. Não, não tô me doendo, eu tô confrontando o erro para que vocês tenham noção. Porque tem tanta gente sem noção que, tipo, as lives, até pessoas que me encaminham: olha essa live aqui no YouTube, esse cara aqui é profeta, tudo que ele fala acontece. Tá, mas o João Batista, ele tava clamando, era no deserto, ele não tava clamando na internet, nas redes sociais. Porque hoje tá também aquela questão, você fala tantos absurdos, depois você tem que ir lá se retratar e pedir perdão, né? A quem fale contra as crianças autistas na igreja, a quem fala sobre tanta coisa, por que não prega só o evangelho? Por que não fala só de Jesus? Por que não fala só da palavra? É suficiente. Nós não precisamos ficar falando coisas difíceis para tentar atrair multidões, porque a mensagem genuína, a mensagem simples do evangelho, ela ainda é poderosa para transformar vidas e trazer glória para o nome de Cristo. Com certeza. Você falou que como é o cristão genuíno vê nessa situação? Vê com tristeza, com lamento, né? Lá em Mateus 5,4 diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Por que o cristão chora? Nós choramos por 2 motivos básicos. Pelo nosso pecado, nós choramos, porque nós não nos parecemos com Cristo como deveríamos parecer. Choramos pelos nossos pecados. E segundo, nós choramos pelo pecado do mundo, pela depravação que está no mundo, pelo pecado dos outros também, a gente chora. Então, quando nós vemos essa situação, voltando para Jeremias. Jeremias, ele é o profeta chorão, ele é conhecido, né? Por quê? Porque ele chorava ao ver o pecado do povo. E ele tentava pregar, tentava orar, tentava interceder, mas não tinha jeito. O povo cada vez mais afundando o pecado. Isso gera tristeza. Isso gera choro, lamento. E é isso que a gente deve fazer. Há um grande teólogo, né, que disse: eu não choro porque eu não tenho coisas. Eu choro porque eu não sou tão parecido com Cristo. Poxa. Cada vez mais que eu passo por uma situação e que aquilo me fere, aquilo me machuca, eu digo: meu Deus, quão longe de estar sendo parecido contigo eu sou. Uma vez isso mexeu muito comigo. Uma irmã bem daquelas pentecas mesmo. Eu cheguei numa igreja, ela disse assim: eu tô fazendo uma campanha para que Deus me mostre como estão minhas vestes diante dele. Essas campanhas ninguém anda mais fazendo hoje, né? A gente às vezes quer apontar a vida do outro. Olha, eu sou mais santo do que fulano, eu tenho tantos anos de igreja, eu nunca caí em pecado, nunca adulterei, eu nunca divorciei, eu sou santo. Nossa, meus filhos são tudo na igreja. Eu conheço uma pessoa no Nordeste que ele diz: eu sou crente, meu filho é o maior dizimista da igreja, o maior ofertante de missões, e nós todos estamos no primeiro casamento, nunca caímos e tal. Tá, mas Paulo disse que Jesus veio salvar todos os pecadores, dos quais ele era o principal. Cadê hoje as pessoas que se acham principal dos pecadores? Cadê as pessoas hoje que olham para si e dizem assim: realmente eu preciso melhorar nisso? E é por isso que a gente vê tanta gente desconvertida dentro da igreja, que nunca nasceu de novo. Pessoas murmuradoras, intrigueiras, fofoqueiras, que falam mal da igreja. Pessoas que não têm raiz. Porque o Salmo 1 diz que o homem, que é bem-aventurado o homem que anda no caminho dos justos, né? Não se detém no caminho dos pecadores. Esse homem é como árvore plantada. A árvore plantada junto à corrente de água dá fruto no tempo certo, as folhas não murcham, tudo que faz prospera. A árvore plantada, ela tem raízes. Então, hoje você vê uma classe de pessoas que vem para essa igreja e diz: não, aqui tem profeta. Ah, não, eu não gostei, já vou para outra. Nunca cria raízes, nunca cria profundidade. São pessoas que vivem a vida toda, nunca leram a Bíblia toda, nunca fizeram um curso teológico, né? Porque até hoje o analfabetismo teológico no meio dos pentecostais e neopentecostais é muito grande. E eu creio nisso, né, como uma verdade, porque
porque eu sou professora, minha esposa também é. E a gente vê que, por exemplo, 50 pessoas iniciam um curso teológico, né, Christian? Quando você vai olhar, 20 terminam. Exatamente. Olha o que diz Mateus 21, versículo 31. Jesus falando para os anciãos sacerdotes. Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes, as prostitutas, entram adiante de vós no reino de Deus. Sabe por quê? Jesus está falando isso para os sacerdotes, os mais santos da época, e anciãos. Por quê? Porque eles se achavam demais. Se achavam a cocada preta, né? Se achavam os mais santos de todo mundo. E Jesus falou, ó, os publicanos e as prostitutas estão sendo salvos primeiro que vocês. Por quê? Porque eles reconhecem que são pecadores. E estão buscando melhorar, estão buscando perdão, estão buscando ficar perto de Deus. E vocês não. Vocês se acham os mais santos, estão cheios de pecado e estão cada vez mais longe de Deus. Vive arrotando E é isso que tá. Esse é o quadro que muitos crentes estão hoje. Só porque nunca divorciaram, só porque nunca caíram em um pecado sexual, nunca roubaram, nunca mataram. Não, se Tá igual vão o pro jovem céu. rico, né? É, Já exatamente. faz tudo certinho, né? Então, Exatamente. nada, né? Que tal? Quase não precisa de Cristo, né? Isso. Ele foi embora, né? Cristo é um acessório para eles. Então, exatamente. A gente vê isso exatamente dessa forma, né? Eu até tenho uma pregação, né? A gente estava falando de gravar os cultos, né? Tem uma gravação, até acho que um corte aí no Instagram, que eu faço sobre isso. As pessoas hoje, a grande maioria, se a gente fizer uma pesquisa rápida em nossa igreja, eu quero convidar as pessoas que façam umas pesquisas na sua igreja aí também, né? E pergunte para as pessoas por que é que elas estão na sua igreja. Por que elas estão na igreja, né? Tipo assim, Isso. já perguntou? Já viu isso? Muito Porque importante. as pessoas perguntam para mim sempre assim, até aqui a gente fez um programa aqui com o pastor Binho, e, qual é o seu testemunho, né? Por que você se converteu? Você não tem testemunho de conversão. Eu disse, por quê? Não, porque eu não tenho. Porque parece que precisa acontecer uma desgraça na vida da pessoa para a pessoa ir buscar Deus, né? O que eu tô querendo dizer? Se você, a gente chegar na igreja hoje e perguntar assim, ó, as pessoas vão à igreja por quase que todos os motivos possíveis e imagináveis, Isso. menos por causa de Cristo. Elas não querem, em primeira instância, Cristo, elas querem resolver um problema, né? Então, por causa de Cristo, se tu fizer na tua igreja, vem cá, quem veio aqui para conhecer Jesus? Talvez a gente vai ver lá raríssimas exceções, porque a grande maioria ou foi para tirar o filho das drogas, ou foi para curar de uma doença, ou foi para arrumar uma porta de emprego, ou foi para ter uma libertação espiritual. Casamento em crise. Casamento em crise. Então, quer dizer, como se essas coisas, né, fossem alguma moeda de troca, e aí você tem pessoas que já têm essas coisas e dizem, não, eu sou santo porque já tenho tudo isso, né? Sim. Eu oro bonitinho. Ele não, ele aí, ó, tá vendo, né? Mas eu faço bonitinho, eu faço a minha parte. Mas é isso. Vamos lá. E a gente ficou. Vocês acham que a igreja hoje, ainda, nessa pergunta ainda, que a igreja, ela mantém alguma característica da igreja primitiva? Ela se relaciona com a igreja primitiva, a esse nível de nós temos cristãos que realmente assim impactam a economia, impactam a sociedade, né? Impactam na igreja, impactam os vizinhos, o barbeiro, impactam o mecânico. Isso a gente consegue encontrar facilmente? Vocês acham que isso é um ser em extinção? Encontramos, sim, com certeza. Se não houvesse nenhuma conexão, nenhuma ligação, a promessa de Cristo teria fracassado, em Mateus 16, 19, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja continua viva, bem, espiritual, não é a maioria, mas ela está aí. A igreja sempre existirá. E haverá fé, como Jesus falou em Lucas 18, versículo 8, porventura achará fé na terra, o Filho do Homem, quando vier, achará, e vai achar. Só que, lembra, não é a maioria. A igreja nunca foi maioria. E Jesus falou em Lucas 11, né? Ó pequenino rebanho. Poucos são os que entram pela porta estreita. Então, mas sempre haverá eles. Até Jesus voltar, haverá a igreja viva e atuante. Então, e esse povo está aí, ganhando almas, orando, se consagrando. Você vai encontrar os remanescentes. Deus nunca fica sem remanescentes, né? Pode ser o período mais negro da história. Haverá os remanescentes. Haverá os crentes fiéis. São poucos os fiéis da terra? São. Salmo 12 diz, são poucos os fiéis da terra, mas existem. Eles existem por aí. As virgens prudentes sempre haverá. Em alguns casos eles estão bem anônimos, né? Bem, Geralmente são os anônimos. bem escondido, plantando em secreto, evangelizando, orando, segurando mesmo ali firme, até mesmo financeiramente, porque tem muita gente que não oferta com o objetivo de ser visto, com o objetivo de ser recompensado. Então existem sim essas pessoas, sempre existirão os remanescentes, e eu oro para que Deus levante mais pessoas assim, principalmente mulheres, né? No nosso tempo está tendo assim muita dificuldade de levantar mulheres que não pregam empoderamento,
casamento, que não preguem que você tem que estar na mesma posição que o marido, por causa da igualdade de papéis e tanta coisa assim, né? E toda vez que você se levanta para convidar as mulheres a serem femininas, a viverem a sua feminilidade em Cristo, que cuidar de casa, cuidar do esposo, dos filhos, que buscar viver para a glória de Deus, na sua simplicidade, e não ficar comparando, porque hoje a comparação destrói muita gente, né? Ah, porque que o ministério dela é tão ativo e o meu não é? Ah, por que ela vai em tantos lugares e eu não vou, né? E aquela comparação, ela gera muita insatisfação, gera muita picuinha no meio do povo de Deus. Você não acha, sem querer interromper, desculpa, mas você não acha que isso também é por a gente vai falar sobre essa questão, mas assim, talvez as pessoas não entenderam ou não se preocupam, na verdade, em descobrir através de um relacionamento íntimo com Deus o seu chamado? Porque nem todo mundo foi chamado para falar, né? Nem todo mundo foi chamado para ensinar, né? Uns foram dados para pastores, outros doutores, então assim, cada um tem o seu chamado ali, né? E a gente, de repente, conta disso que a gente está falando, de que, é óbvio, a gente concorda que existem os remanescentes, embora eles não são a maioria. E é isso que eu quero chamar a atenção e trazer luz. Porque essa igreja, não a igreja de Cristo, mas esse movimento evangelístico, né, que é a grande maioria, onde que é a espuma do negócio, né, que é muito mais, vamos dizer assim, volumosa do que a essência de Cristo em si, ou dos cristãos, né? Isso tem tomado uma proporção muito grande, e aí exatamente pelo que vocês estão falando, que assim, as pessoas acabam se comparando e achando que todo mundo tem que estar ali, que só o microfone é quem pode dar o poder. Eu tenho falado isso lá na igreja, né, de que você é o missionário, né, que Deus chamou lá na tua casa, você é o missionário que Deus chamou lá pro cara da padaria que você compra o teu pão, né, e a gente perdeu um pouco disso, de querer impactar, ou qual é o impacto que você está causando, se você não vai conseguir causar o impacto de Paulo na economia, será que você está causando um impacto na sua própria igreja, né? Você está impactando as pessoas sendo usada por Deus ali dentro da igreja local, né? E aí acho que acaba, você não acha isso, missionário? Ou qual é a sua opinião, né? Se as pessoas, essa falta de relacionamento com Deus, Pastor Christian, não tem levado as pessoas para o caminho errado, em achando que todo mundo tem que andar para o mesmo lugar, ou para o mesmo, porque o apóstolo Paulo fala também dos dons, né? Quando ele vai falar dos dons, até mesmo de ofertar, né? Os dons da alegria, os dons de amar, né? São tantos dons, mas parece que a única coisa que as pessoas querem é o dom da fala, falar, porque isso traz projeção pessoal, né? Vocês acham? Então, como eu comecei a falar sobre a questão do período da pandemia, né? Muita gente querendo influenciar e poucas pessoas aceitando ser influenciados. Hoje todo mundo quer ter lugar de fala. Hoje todo mundo que não se preparou, inclusive, quer estar em posições que antigamente só pessoas preparadas estavam. Por exemplo, antigamente para gravar um CD, as gravadoras, elas analisavam bem, né, a voz da pessoa, a igreja da pessoa, a história da pessoa. Hoje qualquer um pode chegar a gravar. Para ser pregador em alguns contextos, né, principalmente neopentecostais, é só você falar bem, ter uma boa dicção, uma boa oratória, ter um perfil, né? Então, assim, é muito complicada essa situação, porque precisamos de referenciais que sejam pessoas realmente levantadas por Deus para esse tempo. Precisamos identificar onde é que está o nosso chamado, onde é que Deus nos chamou para atuar, porque Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então, nem quem planta, nem quem rega é alguma coisa, mas é Deus quem dá o crescimento. Então, nós temos que saber que, ainda que você esteja servindo num lugar que ninguém esteja reconhecendo teu trabalho, o Senhor te dará devido a recompensa no tempo oportuno, né? Então, assim, o que a gente precisa? Olhar para Jesus, correr a nossa carreira. Tem gente que vive toda a sua vida na igreja, nunca soube, nunca descobri aonde Deus me chamou para atuar. Então, alguma coisa há de errado e é com você, não é com a igreja. Não, porque a igreja não me dá oportunidade. Faça sem oportunidade. Evangelize nos lugares. Tem um grande evangelista que ele disse que nunca vê as pessoas dizendo assim, hoje é meu dia de pregar na UTI, hoje é meu dia de evangelizar as pessoas que estão na fila dos presídios para conseguir visitar os seus parentes. Ele não vê essa disputa por esse motivo, né? Ele vê pessoas disputando. Hoje eu queria dar uma palavra na igreja, hoje eu queria uma oportunidade para atuar dessa maneira. Então é bem complicado, né, essa situação. Você falou da atuação, né? Todos nós somos... Lutero redescobriu, resgatou essa verdade bíblica, né, do sacerdócio universal de todos os santos, todos os crentes. Ou seja, o que isso quer dizer? Todos nós temos um lugar no reino de Deus, de atuação, de operação. Todos nós podemos liderar em alguma área da vida. O que lidera em uma área, lidera outro em outra área. E ele é liderado de outro em outra área. E assim vai. O pastor que lidera na igreja, ele é
digamos assim, ele é liderado na oficina mecânica. Ele que pergunta, ele que paga. E o irmão que congrega com esse pastor é o líder lá na oficina mecânica, né? E assim vai, um vai liderando o outro em diferentes áreas. E não podemos ficar restrito ao chamado de alguém e ficar só ele que aparece, não. Cada parte do corpo é importante. Tudo. O dedo medinho é importante, tudo é importante. A sobrancelha é importante, tudo. E nós temos que nos satisfazer no chamado que nós temos. Dr. Millard Erickson, um teólogo que escreveu uma teologia sistemática, diz assim: não há um crente que não tenha nenhum dom, e não há um crente que tenha todos os dons. Não há uma pessoa que tenha todos os dons, e não há um crente que não tenha nenhum dom. Então, por que Deus faz isso? Para que todos se completem. Um complementa o outro. Um completa o serviço do outro, né? Sem dúvida. E eu quero aproveitar tudo isso aqui que estamos falando, para quê? Para convidar você, senão não faz sentido estarmos aqui, convidar você a voltar à base. Então, que você possa, né, a partir de hoje, começar e através do seu relacionamento com Deus, né, a identificar, né, as suas qualidades, os seus pontos, né, buscar nas escrituras o que fala sobre dons, né, a gente tinha um irmão lá na igreja que era incrível o dom que ele tinha de literalmente contagiar com alegria, com amor. Ele chegava, abraçava, não tinha quem ficava triste perto dele, né? Então, assim, que você possa descobrir aí, né, o seu talento, o seu dom, e que você possa impactar, né, como o Christian colocou aqui, em determinadas áreas, né? Talvez você não vá liderar em todas, ou você não vá ter aí o seu dom utilizado em todas as áreas, mas com certeza Deus separou algo para você e você precisa descobrir isso em Deus, e isso é através do relacionamento. Ok, pessoal? Vamos para a próxima pergunta. Bom, como viver em uma cultura hostil ao evangelho, né? Então, a gente vai colocar isso. Eu costumo sempre dizer assim, né? Para a gente tentar limitar aqui no Brasil, porque fora talvez as situações, dependendo do contexto, é até pior, né? Sim. Mas no Brasil, né, a gente tem vivido um momento bastante interessante, para não dizer tenebroso, que, por exemplo, né, a missionária Ruth comentou, né, a questão do ensino religioso na escola, por exemplo, né? Enfim, da hostilidade que o evangelho recebe de maneira geral. Mas, por exemplo, citando a partir da escola, a gente tem uma resistência, né, à questão do cristianismo, ou muitos jovens que foram criados na igreja, né, quando chegam aí na fase adulta, jovem, e vão para as universidades, se eu não me engano, tem até um estudo sobre isso, salvo engano, mas uma taxa acho que de 70%, 80% de que os jovens eles desviam, eles saem da igreja, né, enfim, e vão lá acompanhando o pensamento das faculdades, muitas vezes um pensamento marxista, né, já, pelo menos no Brasil, aí, impregnado, né, no sistema acadêmico brasileiro, e onde a gente vê, por exemplo, né, uma desqualificação total. Eu tenho também batido muito nesse assunto, nessa tecla aqui no Voltando à Base, que é a tentativa e a desqualificação do evangelho, né? Então, assim, vamos desqualificar as escrituras, vamos desqualificar Cristo, e o desqualificar as escrituras, né, a gente vê, por exemplo, agora recente nas Olimpíadas, né, aquele movimento na abertura das Olimpíadas ali, fazendo uma chacota com o cristianismo, e depois vieram tentando se retratar, dizendo que não era bem isso, né, que não era bem aquilo, poxa, né, quase que nos chamando de idiotas, né, e não dá para você concordar com o negócio daquele. Então, o que eu digo a gente está vivendo, assim, de fato, um momento, né, onde cada vez mais o evangelho tenta ser ridicularizado, quando não, ele é um setor da sociedade segmentado e dominado por coronéis gospel, né, então, quer dizer, o que eu estou dizendo aqui? Que a gente tem muitas igrejas, muitos segmentos, igrejas pentecostais, neopentecostais, que têm levado seus políticos e tal, e de fato aí declaram apoio a políticos de esquerda e tudo mais. E a gente olha e fala assim, como é que isso pode estar ocorrendo nos nossos dias, né? Pastores, bispos, né? Pessoas envolvidas com as escrituras de alguma forma, e líderes, e que têm aí colocado verdadeiros tapa-olhos ali e gerando, né, os seus currais eleitorais ali. Ou seja, estou dizendo que quando não é hostilizada, ela é domesticada. Entende? Não vou chamar de cristianismo, né? Vamos chamar desse movimento gospel, esse movimento que a gente vê hoje. Então, quando as escrituras não são hostilizadas, elas são domesticáveis através desse movimento. E a questão né, como que a gente resiste a isso?
como é que a gente defende um posicionamento? Porque na escola você não pode falar de Cristo, mas você pode fazer. Agora nós tivemos, né, um trans, professor, acho que historiador, e que levantou-se mostrando as partes íntimas diante de todo mundo com músicas envolvendo palavrões e palavras de baixo calão. Não sei se vocês viram esse acontecimento aí. Então, o que acontece, né? Quando a gente quer trazer alguma moralidade, algum ensinamento, alguma centralidade nas escrituras, é proibido, não pode, porque é fundamentalismo, né? Fundamentalismo religioso, é uma ortodoxia, é uma extrema-direita, sei lá, coloca todos os obstáculos possíveis. Mas quando é para, né, vamos dizer assim, trazer pensamentos contrários a estes, então isso é inclusive aplaudido, incentivado, se não até convocar lá o Ministério da Educação para explicar a situação, mas você vai explicar o que já foi feito, né? Então a gente vê que é uma coisa. E para ter sido feito da forma que fez, parece que não houve muita restrição, teve liberdade para fazê-lo, né? Então, estou dizendo tudo isso para perguntar para vocês como que a gente pode viver, né, em uma cultura que assim é tão hostil ao evangelho. Então, o cristianismo ele tem sido considerado, em muitos contextos, intolerante e fechado. E a universidade, hoje, é a linha de frente que a gente vê para que essa batalha pela verdade seja disseminada com base nas ideologias. Vamos lá. As pessoas dizem, as feministas, por exemplo, a Bíblia ela é machista, a cultura hostiliza mulheres, as mulheres não têm direito. Porque inclusive começam a já brincar, apelar, né? Você vê nas paradas gay, por exemplo, eles querem fazer o quê? Eles querem pegar a representação de Jesus para usar ali. Não, mas a gente só tá... ridicularizar, né? Eu tô tentando até encontrar palavras corretas, né, para falar. Mas aí, na parada gay, aí vai pro carnaval. Eles ficam brincando com o cristianismo, né? Nós vemos que há três religiões mais expressivas no mundo. É o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Mas por que não fazem isso com o islamismo? Só querem fazer com o cristianismo. Por que às vezes eles têm que rasgar a Bíblia? Por que na faculdade há uma pregação tão forte para esquerdizar essas pessoas que chegam lá e tentam trazer a atenção, chamar a atenção para aquilo que eles professam, para a fé que eles professam? Por que nas igrejas, nas escolas, por exemplo, não pode fazer aquele cultinho, aquele momento de culto mais, estão querendo barrar? Por que agora podem falar o que quiser, há uma promiscuidade? Você vê que teve um governo aí que eles fizeram um momento de arte, e a arte era pessoas nuas com crianças olhando aquelas pessoas. Isso é uma aberração. A gente não pode dizer isso, porque está passivo de processo, de tanta coisa, mas eles podem brincar com a nossa fé. E aí, assim, filhos chegam na faculdade despreparados, porque os pais não ensinaram, os pais não investiram tempo, os pais não investiram também em recursos para colocar na mão desse filho livros para eles estudarem. Aí eles chegam lá e são doutrinados. Quando eles chegam lá, eles não querem mais saber de igreja, eles não querem mais saber, não, mas eu estou agora conhecendo novo. Estou me descobrindo, né? Aí depois, o que acontece? É nós que somos intolerantes. A cultura anticristã, o relativismo, cada vez mais tem aumentado. E o que a gente tem feito? O que as pessoas têm feito? Nada. Por quê? Porque em algumas igrejas não há o ensino, né, teológico aprofundado, não há eventos que chamem a atenção para que os nossos filhos venham aprender sobre o que está acontecendo nessa cultura, a cultura woke, as formas, a linguagem, eles querem mudar a linguagem da língua portuguesa, a língua portuguesa, né? Eles querem mudar a fala. Não, porque tem que dar espaço às minorias. Eu quero saber desde quando que as maiorias, né, elas têm que ser caladas para que as minorias prevaleçam. Então, assim, há uma cultura anticristã que está cada vez mais ascendendo. E como é viver numa cultura hostil ao evangelho? Se a gente olhar e considerar, desde o Antigo Testamento já havia hostilidade aos profetas, Jesus, João Batista, perdeu a cabeça, né? Inclusive eu participei de um debate que a pessoa falou, cuidado, João Batista perdeu a cabeça. Só ameaça. Então, todos os apóstolos, a forma como eles morreram, os discípulos de Jesus, então sempre fomos hostilizados, sempre seremos, mas nós precisamos não permanecer falando, clamando no deserto, não nos calando, mas a gente só pode falar também se tiver propriedade, porque essa turma aí, eles inventam, gente, se a gente vai estudar feminismo e vai estudar contra o feminismo, a gente vê o quanto as feministas são mentirosas, o quanto a cultura feminista, o ensino feminista não é para igualar a mulher com o homem, é para colocar a mulher acima do homem. A mulher, ela tem que mandar, o homem é
um cachorrinho que tem que obedecer à vontade da mulher. Então, assim, por que as mulheres de hoje que estão dentro da igreja não ensinam seus filhos e preparam eles? Porque dá trabalho. E há um monte de gente preguiçosa dentro da igreja que não quer ensinar o filho, que não quer aprender. E uma vez Jesus confrontou os saduceus e disse: vocês estão errando. Porque quem não conhece as escrituras não conhece o poder de Deus. E hoje a gente não conhece nem Bíblia, nem atualidade, nem tanta coisa. E a igreja tem errado nisso. Porque faz tantos eventos de avivamento, trazendo pessoas famosas. Por que não trabalha uma pessoa dentro da igreja e ensina ela para que ela ensine outras? A apologética é muito importante, é essencial. Toda igreja tem que focar na apologética. Tanto na apologética, que tem a ver com seitas, heresias, como na apologética filosófica, que tem a ver com outras vertentes anticristãs, ideologias anticristãs, né? Marxismo, todo tipo de coisa anticristã. Então nós temos que focar muito nisso, preparar nossos filhos. Só você ser pai e mãe já te dá a obrigação hoje de ser um apologeta. Por quê? Porque os seus filhos vão perguntar. Eles vão ser instigados a perguntar. Pai, o que é isso? Tem que guardar o sábado? Não tem. Pai, e por que os mormons estão errados? E por que nós não somos testemunhos de Jeová? Você tem que dar respostas satisfatórias, para eles não serem seduzidos para esse lado. Tem as heresias e tem as ideologias anticristãs, que é o marxismo e tudo isso. Se você colocar um mamão maduro dentro de um liquidificador e bater, o que vai acontecer? Vai virar um suco, vai virar uma vitamina, né? Agora, se você colocar ali uma bola de aço dentro de um liquidificador, o que vai acontecer? O liquidificador vai quebrar. Então, um mamão maduro é um filho de um crente despreparado, que vai para a faculdade ser doutrinado por professor esquerdista. Ele vai ser abatido lá. Agora, se um filho de crente for preparado, é uma bola de aço que entra na faculdade. Ele vai quebrar o sistema. Ele vai quebrar a sala de aula, ele vai quebrar os professores, ele vai revolucionar lá. Ele vai ser o Daniel na Cova dos Leões. Ele vai ser um apóstolo Paulo no Areópago. É outra coisa. Sem dúvida. Eu acho que até, e tocando nesse assunto, é interessante porque eu toco muito nesse ponto na igreja, em insistir com os pais que tragam os seus filhos para a igreja, que os façam participar da igreja, né? Eu tenho para mim, assim, muito claro e digo sempre para eles, compartilho com eles assim, Deus não errou. Quando ele diz, ensina o filho no caminho que deve andar e ele não vai se esquecer dele, ele não vai, né? Então, assim, mas eu fiz um bom trabalho, se ele desviar é com ele. Na verdade, se você fizer um bom trabalho segundo as escrituras, ele não vai desviar. Né? Porque você fez um bom trabalho, você ensinou o caminho. Então, eu acho, e concordo com a Ruth, inclusive, com a missionária Ruth, no sentido de que os pais são preguiçosos, né? Então, assim, não querem ter trabalho, não querem acompanhar os filhos, não querem aprender para ensinar os filhos, né? Então, assim, a gente acaba tendo uma geração olha, vou dizer uma coisa. A gente tem o costume de orar sempre pelas crianças, né? Eu sempre oro a Deus para que levante ali novos homens de Deus comprometidos, que eles sejam chamados, segundo Samuel foi chamado quando criança. Por quê? Porque a maioria dos pais hoje, elas oram pelos seus filhos e querem que eles sejam professores, doutores, médicos, advogados, jogadores de futebol, cantores, influencers, MCs, mas não querem que sejam homens de Deus, né? Então, quer dizer, a gente parece que não está trabalhando também para as próximas gerações, né? Eu conversava há algum tempo com um pastor já um pouco mais maduro que a gente, né? E ele me dizia que a época em que ele estudou teologia, ele tinha no seminário cerca de 2.000 estudantes, né? Que estavam matriculados no curso. Ele diz que os cursos hoje não chegam a 100, né, de pessoas que têm aí vocação, que têm vontade, que têm a intenção, né, de se tornarem aí pastores e líderes cristãos, né? Os pais têm culpa nisso. E os pais têm culpa nisso, total. Não né? colocam o desejo no coração de serem missionários, pastores, Exatamente. De Deus, mulheres de Deus. Exatamente. Então, concordamos nisso plenamente, onde, né, entendemos aí que os pais, então fica mais uma dica aqui para você que é pai, que é mãe, né? Eu sempre falo isso para a igreja, o pessoal da minha igreja sempre fala isso, tragam os filhos para a igreja, né? Trazê-los para a igreja, obviamente uma boa igreja, né? Uma igreja que tenha uma ortodoxia na palavra, que tenha uma pregação né, de excelência, né? Que haja ali realmente uma exposição, um compartilhamento das escrituras. Leve o seu filho para a igreja, né? Faz toda a diferença, né? A gente poder aí criar novos jovens aí que sejam realmente capacitados e que possam, né, na hora do confronto estar lá. Eu fico sempre comparando, você vê o Paulo enviando o jovem Timóteo, que não era pastor, que não era nada, mandando ele ir lá, e, vai lá, tira esse, tira aquele outro e chama coloca novos pastores no lugar e tal. Enfim,
obviamente ali orientado pelo Paulo, mas que alguém que tinha uma conexão com Paulo tão grande, fala assim, ô Timóteo, né, não desanima não, cara, eu conheço você, eu conheço tua mãe, conheço tua avó, você é um cara que está no evangelho desde que nasceu, né, então assim, eu acredito em você, você vai ser um homem de Deus e tal, mas infelizmente, né, em nome do fio metal, muita gente hoje está muito mais preocupado com a questão da formação clássica e profissional que teu filho vai ter, do que com o seu chamado, né, seja ele em quais segmentos forem na obra do Senhor. Então, não estou dizendo aqui que teu filho não tem que estudar, né? Mas que ele tem que estar preparado para chegar lá, né? Conselho para os pais que têm filhos que estão perto de entrar na faculdade. Se você vê que seu filho não está preparado teologicamente, biblicamente, para entrar na faculdade agora, quando ele terminar o ensino médio, não deixa ele entrar agora na faculdade. Deixa ele primeiro 1 ano estudando teologia, estudando a Bíblia, fazer algum curso teológico, algum curso básico em teologia, se preparando. Assim como o missionário se prepara para entrar no campo missionário, seu filho também vai entrar no campo de guerra. E se ele entrar lá despreparado, você vai perder para sempre. Muitos pais mesmo, têm esse mesmo testemunho. Quando meu filho entrou na faculdade, ele desviou. E até hoje está desviado. Por quê? Ideias entram e ficam lá. E quando a pessoa não se prepara ainda, a sua vida, né, é um campo fácil para que os ataques, as setas do inimigo venham e permaneçam. Nós precisamos entender que a nossa fé está todo o tempo sob ataque. A fé cristã ela está sob ataque. Quando nós vemos, isso não é de agora, é de tanto tempo, né, lugares onde foram berço do cristianismo, né, em tantos hoje lugares. Hoje são ateus, são pós-cristãos. Então, assim, nós temos que vigiar sobre isso, né, para que o Brasil não seja a próxima Europa. Sim. Exato. A gente vê, né, a Europa que as igrejas têm se tornado bares, né? É inacreditável, né? Igrejas museus, centenárias, mesquitas, né? Então, assim, agora, o que nós estamos falando aqui? Eu até quero dar uma reforçada no que você colocou, pastor Cristiano, porque talvez um pai mais despreparado, ou até alguém que é um pouco mais preparado, vai olhar para a gente e dizer, olha como esse pessoal é retrógrado, tá dizendo para o filho não entrar na faculdade. Agora, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, e eu vou até levantar essa bandeira aqui, se você me permite, né? Eu acho que é até importante, incentive o teu filho, né, a ter um ano sabático, um período de descanso, né, dos estudos, e que se você não participou de uma igreja que tem base nas escrituras, que você possa proporcionar ao teu filho, assim como você faria um cursinho intensivo para ele entrar na faculdade, faça um cursinho intensivo de teologia, não é? Conheça um pouco mais, fortaleça um pouco mais as bases. Sabe por quê? O livro de Apocalipse, ele vai falar dos Palaonitas, né? Ele vai falar dos Nicolaitas. E o que eles estavam fazendo? Eles não estavam lá indo arrancar o pessoal de dentro da igreja. Eles estavam se acomodando com eles. Eles estavam se infiltrando neles. E é isso que acontece. A gente está falando por conhecimento de causa. A gente não está dando opinião aqui. A gente está dizendo muitos crentes, né, hoje têm um testemunho ruim ou triste de que perderam os seus filhos nas faculdades. Eles não perderam os filhos na faculdade. Sabe onde é que você perdeu o seu filho? Quando você deixou de levar ele para a igreja. Sabe onde é que você perdeu o seu filho? Quando você deixou de dar a ele uma educação teológica. Entende? Nós não estamos falando aqui de tornar um teólogo, nós estamos falando de uma faculdade de teologia. Mas nós estamos dizendo aqui de você fazer como Israel fazia, que desde pequenininho o profeta Samuel já cresceu envolvido em conhecimento das escrituras. Então, o cristianismo, né, ele não pode ser uma religião, um método de crença religiosa, né, mas ele precisa ser um estilo de vida. Então, fica aqui o meu conselho, apoiado aqui no conselho do pastor Christian, que o teu filho possa, de fato, e que você possa, né, contribuir para que ele tenha esse período, né, de preparo apologético. De preparo apologético. Isso, a palavra ficou legal. Um preparo apologético para quê? Para que quando ele encontrar os nicolaítas, quando ele encontrar, né, aquelas que... Os marxistas. Isso, exatamente. Os marxistas, ele possa responder. Quer um exemplo prático aí do mundo secular que acontece? O deputado Nicolas Ferreira, um menino crente que tem suas bases teológicas muito bem organizadas, né? E que quando chegou na faculdade, que o Nicolas até, ele é famoso desde a época da faculdade, né? Por se posicionar na faculdade. Eu lembro-me uma vez, só um intervalo, vocês que tem que falar, mas só um comentário básico aqui. Eu fiz automação industrial e tinha aula de meio ambiente, de biologia, né? E o professor se levantou e colocando aquela posição de que nós íamos do macaco e tudo. Eu falei, olha, né, levantei a mão, só dizer pro pessoal que isso é só uma teoria, isso não é uma verdade, né? Inclusive,
ainda é aceita por muitos, mas também é desacreditada por muitos, né? A ciência, nós temos aí o genoma, a gente tem a Eva mitocondrial, então assim, você tem outras correntes aí de pensamento, né? Então assim, não é que precisa concordar com a minha, né? Mas vamos colocar todas. E o pessoal gostou muito desse momento, né? Então assim, a gente precisa termos jovens sadios, qualificados, verdadeiros Timóteos, verdadeiros Samuéis, né? Que possam aí realmente fazer a diferença lá na faculdade. É isso, pessoal? Exatamente, é isso aí. E seguindo, quer colocar mais alguma coisa Ana sobre isso? Carolina Campagnolo também, ela é uma Sim. deputada estadual, né, mais bem votada de Santa Catarina. Ela é uma mulher que é excelente nessa questão do estudo e da fala contra o feminismo, Tem né? mestrado em História. Ela é também cristã, e assim, a gente vê que tudo parte da família. Se a família tiver base sólida, se for enraizada, se for uma família que busca, né, catequizar os filhos, porque as pessoas, eu não vou catequizar meu filho não é católico, mas é catequizar, ensinar, é disciplinar. Cadê os filhos de crentes hoje que conhecem? Vamos falar aqui sobre Catecismo Menor de Westminster. Você tem colocado seus filhos para estudar sobre isso, para que ele venha enraizar a sua fé desde criança, para que ele venha... há muitos filhos de cristãos que não conhecem a ordem da criação, não sabem a ordem dos 10 mandamentos, não sabem o nome dos discípulos de Jesus. O básico, né? Não sabe o básico. Básico do básico. Então, assim, é necessário a gente voltar a querer ter trabalho com os filhos. É necessário a gente voltar à base, você não acha? Base. Precisamos voltar à base, né? E E a nossa base parte- precisa ser as escrituras, A né? parte principal é a apologética. Seus É. filhos têm que estudar apologética, que é uma disciplina essencial. Como eu falei, a que lida com seitas e heresias e a Sim. que lida com ideologias anticristãs. Sim. E saber como é que a Bíblia foi formada, como é que por que que Jesus ressuscitou, quais as provas que Jesus ressuscitou, Sim. quais as provas que a Bíblia é a palavra de Deus. É isso aí, é isso que tem que ser estudado, porque é isso que vai ser atacado na faculdade. Por que cremos em Cristo, né? Por que Isso. nós cremos? Eu creio em Cristo por causa disso. Não é porque minha mãe quis, não é por causa de uma fé, não é por causa de um sistema de crença Isso. organizado que eu acredito. Você vê que o próprio João, quando nas suas epístolas, ele faz a questão, né, de mencionar o Cristo vivo, o Cristo que as pessoas estavam vendo. O apóstolo Paulo, ele falou assim, eu não estou falando de um Cristo inventado, de um Isso. mito, eu estou falando daquele que vocês viram. Vocês viram e andaram com a gente aqui, vocês estavam aqui, vocês viram ele, né? Então a gente não está falando de uma coisa que aconteceu. Então você tem, dentro da própria escritura, textos excelentes que mostram, né, a existência do Cristo real, não um Cristo mito, um Cristo de verdade que andou com as pessoas. E de fato, isso, pastor Cristian, eu acho que também, é como eu falo, a gente vai até tocar no próximo ponto, né, é o distanciamento que a igreja tem e teve por conta da história ou da cultura, né, recente do país, e que não investe de fato no ensino, né? Então assim, a gente acabou não evangelizando da maneira correta no sentido teológico da questão, né? Então a gente não organizou, não preparou os pais, né? E a gente cai para um outro ponto lá que é de fato as igrejas que mal estão preocupadas com isso, né? Então como é que você vai falar para a pessoa, olha, você precisa passar um conhecimento para os teus filhos? E aí metade das coisas que a missionária Ruth colocou aqui agora, os pais falam assim, mas nem eu sei sobre isso, né? Então quer dizer, se os pais não sabem, como é que a gente vai, né, esperar que os filhos saibam, né? Então, Como eu digo sempre aqui, não vá a uma igreja mais próxima da sua casa. Vá a uma igreja mais próxima da Bíblia, né? Isso é importante. E para a gente passar para o próximo tema, eu quero também colocar aqui só mais um posicionamento sobre isso, porque a missionária Ruth colocou a questão da família, né? Então, assim, a família precisa ter base, a família precisa estar unida e tal, não sei o quê, vem de família essa questão, né? E é um outro viés do marxismo cultural, da questão da esquerda, né? implodir. E implodir a família, quer dizer, então a questão de dar apoio, levantar as minorias, né? Qual que é a ideia? Na verdade, implodir a sociedade por dentro. Isso. Então, quer dizer, quando você começa a tirar as bases, que é a família, está na Constituição, a célula máter da sociedade é a família, e aí eles precisam fazer o quê? Eles estão lutando contra a Constituição, contra a natureza biológica, não estou nem falando da natureza religiosa, da natureza bíblica, não precisa acreditar no Adão e Eva se não quiser, mas a família, como família, ela é o macho, a fêmea e a sua prole. Isso é inegociável, Sim. né? Inegociável e imutável. Tá, mas o crente, ele é retrógrado porque ele vai contra o movimento LGBT. Não, ninguém é contra nada. A gente só está colocando um posicionamento. Todo mundo tem o direito de se posicionar, nós também temos, né? Então, o que acontece? Você vê essa fragmentação na sociedade, não só, né, na questão dos homossexuais, ou do movimento trans, ou do movimento LGBTQIA+. Eu quero até convidar aqui o pessoal do movimento LGBTQIA+, porque é o seguinte, para que você faça parte dessa conversa, no sentido de entender que nós, cristãos, nós não somos contra este grupo ou aquele, mas existe uma manipulação aí, né, que está acima
né, que trabalha para a fragmentação da sociedade. Então ela pega as minorias, não só a questão de relacionamentos homoafetivos, mas como a questão do negro, a questão do pobre, a questão do rico, né? E ela vai fragmentando por quê? Porque a sociedade, se estiver junta, se estiver unida, a sociedade cresce, né? Se a família estiver bem estruturada, a sociedade avança. Então, quer dizer, como é que os donos do poder vão dominar o poder? Quando eles discutem, debatem e fragmentam a sociedade, quando eles desfazem, né, aquilo que é a sociedade e família. Então você tem dentro da tua família aí, né, às vezes alguma segmentação e que você não tem toda a família voltada para o mesmo objetivo. E o cristianismo faz isso. O reino né? dividido não subsiste. Não subsiste. E o que é fantástico, o pessoal que gosta de inclusão, não teve ninguém mais inclusivo que Jesus. Não confunda o que eu vou dizer. Mas Jesus disse, olha, não tem grego, não tem romano, não tem gentil, não tem judeu. Então, assim, ó, Cristo, né, ele teve um pensamento onde ele está apto a receber a todos. Não permanecer do jeito que vem, mas de receber a todos. Então, o movimento de Cristo, né, o agir de Jesus, né, e por isso a igreja era chamada católica, né, na época da igreja primitiva, porque era uma igreja universal. Então, quer dizer, independente daquilo que a pessoa vivia ou não vivia, ela era aceita a praticar o cristianismo, né, a viver como Cristo viveu. Então, isso é muito importante. E aí fica aqui, né, o conselho para que você possa instruir o teu filho nesse caminho também. Incentivar eles a ter experiências com Deus. Sim, sem dúvida. Não é só estudar, né, a Bíblia, estudar teologia, apologética. Incentivar eles a ter experiência, orar, buscar retiros espirituais, buscar ter experiência de fato com Deus. Sim. Porque o cristianismo não é só uma religião cerebral. Sim. É uma... Não é só intelectual, né? É algo de todo o nosso ser. Exatamente. E eu até entendo, viu, pastor Christian, que quando você começa a se relacionar com as escrituras, a gente tem vários autores famosos aí, né, que ao ler as escrituras, o cara se converteu, né? Você pega o Lutero, o John Wesley e tantos outros, né, que a experiência, ela Agostinho. veio justamente, Agostinho, entendeu? Quer dizer, eu queimo o coração e não sei o quê. Você vê que as pessoas têm as experiências através de ler as escrituras, né? Porque é o próprio Cristo. Quando você começa a conhecer Cristo, as escrituras, você conhece Cristo. Beleza, pessoal. E acho que a gente, né, trabalhou bastante esse tema e vamos já, ainda que dentro desse segmento, né, como nós vemos o desdém pela educação teológica entre os evangélicos. Quer dizer, né? Como nós vemos o desdém pela educação teológica entre os evangélicos. Que acho que é até uma pergunta ramificação, é uma ramificação desse tema inicial que a gente colocou aqui, né? Ou do tema anterior. Um desdobramento. Isso, um desdobramento do que a gente começou a falar agora. Ou seja, como é que os filhos terão educação teológica se os pais não têm? Né? Onde a gente estava falando, será que aí, entre aspas, a Igreja de Cristo, que está lá e é minoria, concordamos nisso, mas será que esse movimento evangélico ou evangeliquista, será que ele não se preocupou muito? Será que o pentecostalismo não contribuiu bastante para o crescimento quantitativo do evangelho no Brasil e talvez pouco, né, de uma forma qualitativa? Né? Será que nós temos este apelo, né, ou essa ligação teológica entre os pentecostais, entre os neopentecostais, né? Será que a gente está trabalhando isso, né, nos nossos jovens e na própria igreja? Né? Ou será que nós estamos hoje aí só procurando as experiências? Né? Vou ver experiência. Não, eu ouvi Deus. Deus só fala se eu arrepiar, se eu sentir um negócio, se tiver uma rajada de língua estranha. Né? Então, como é que vocês acham que isso ocorre no Brasil? Vocês acham que existe esse desdém, né, pela teologia? Não existe? Se a gente podia melhorar a igreja? Como é que vocês encaram isso? O movimento gospel evangelical é muito grande, complexo, diversificado. E por muito tempo foi nutrido essa cultura anti-intelectual e antiteológica no movimento pentecostal. Porém, graças a Deus, esse movimento anti-intelectual arrefeceu muito, enfraqueceu bastante. Da década de 70, 80 para cá, vem só enfraquecendo cada vez mais, cada dia mais. E desde os pastores até os membros vem enfraquecendo. E hoje a Assembleia de Deus só consagra pastores se já tiver o curso teológico, né? No mínimo, graças a Deus. Mas tem que ser melhorado isso ainda mais, principalmente no meio pentecostal. Uma das igrejas que mais tem trabalhado isso é a Assembleia de Deus, né? Que tem aberto cursos teológicos, né? Feito professores, isso é muito bom. Porque tem seminários que é 5 anos, tem uns que é 6 meses, Isso. e outros que é 1 ano. Né? Então, assim, quanto menor o tempo de estudo, menor a quantidade de conhecimento. Menor aprendizado, exatamente. Os seminários gerais da Assembleia de Deus é 2, 3 anos. É algo bom e um curso bom.
E isso é muito bom que tenha cada vez mais. Foi escrito um livro chamado Pentecostal de Coração e Mente. Rick Nandes, um pastor argentino. Ele escreveu esse livro justamente para combater a cultura anti-intelectual no meio pentecostal. Mostrar que, biblicamente, historicamente, o crente verdadeiro, genuíno, sempre foi uma pessoa que é apegada, é igual ao Paulo, né? Pega das letras, estuda, mas também que pessoa de experiência com Deus, que busca os dons espirituais. Uma coisa não anula a outra. Pelo contrário, leva a outra. A Bíblia é um livro muito que incentiva demais você a usar a razão, né? Vinde, arrazoemos, né? Ou seja, use a razão. Vamos conversar comigo, né? Temos que amar Deus de coração e mente, né? Ou seja, todo nosso ser tem que amar Deus. Né? O entendimento sobre. Né? Isso. Então, há essa cultura, porém, ela está sendo enfraquecida e ela perdura ainda nas igrejas mais, digamos assim, com viés sectário, como a CCB, Congregação Cristã do Brasil, Igreja do Véu, é uma igreja bastante anti-intelectual, anti-teológica. Lá os próprios anciãos pregam, promovem uma cultura anti-teológica, que eles chamam isso de espírito de estudar a Bíblia, que tem que ser varrido no assumir. Eles não querem que lá é proibido estudar a Bíblia. A palavra tem que vir na hora, descer do céu, né? Revelada. A Deus é amor também, já não é tanto como a CCB. Lá você pode preparar alguma coisinha a mais para pregar, mas ainda tem essa cultura anti-teológica, anti-intelectual também. Então, isso abriu mais. Sabe por que a Assembleia de Deus não é aceita, não virou aceita? Por causa da teologia. Se não fosse a abertura que houve para a teologia na década de 60, 58, 1959, teve o primeiro pastor corajoso, a abrir o curso teológico aqui no Brasil, o pastor João Colenda, que é fundador de IBAD, na cidade de Pindamonhangaba. Vários pastores se opuseram a ele. Aí teve outros pastores que aceitaram, que concordaram. E por causa desses pastores, ele não foi disciplinado. Ele ia ser disciplinado, porque abriu um curso teológico. E aí, outros tiveram coragem de abrir. E aí, em 1963, abriu o Instituto Bíblico Pentecostal, no Rio de Janeiro. Aí depois abriu a ETAD, também no Rio de Janeiro. Aí foi abrindo outros cursos teológicos. Graças a Deus. Por causa disso, a mentalidade da Assembleia foi mudada. Foi sendo modificada para ser mais bíblica, mais teológica, mais correta. E menos experiencial, menos revelacional. Isso foi muito bom, graças a Deus. Porque se não fosse isso, se não fosse essa abertura para a teologia, a Assembleia de Deus estava muito parecida com a CCB hoje. Só pode algo que vem, né? Algo revelado, não pode estudar. É tudo Deus dá na hora. Muito mais no místico, né? Místico. No... Exatamente. Por causa da teologia, a Assembleia de Deus não se tornou uma seita. E você vê que é engraçado, né? Porque Jesus venceu as batalhas com o diabo de provação sempre no que está escrito, né? Sim, sim. Né? E não no mover ou no poder, mas no que está escrito, né? Sim. Então hoje a gente vê muito ainda, né? E eu fico feliz de a gente ter esse tipo de posicionamento hoje dentro do talvez, né, da igreja pentecostal, talvez que tenha a maior abrangência no Brasil, né? De ter aberto a mente, de estar estudando, buscando conhecimento, porque senão a gente fica igual ao resto, né? Fica igual a todo mundo. Quer dizer, como é que você vai? Eu sempre digo para as pessoas que é o seguinte: não dá para discutir fé. Porque fé é aquilo que você acredita, é o que a pessoa crê. Um crê que o Corinthians é melhor, que o Palmeiras é melhor e tal. E aí como é que você debate? Você não tem debate, né? Sim. Então, se você não tiver Só escritura... opinião. Se alguém... Às vezes o pessoal chega e fala, pastor, eu vou sair da igreja. Você fala, tá bom, filho, vai sair. Por que você vai sair pra igreja? Não, porque Deus falou comigo. Deus falou com você? Foi. Rapaz, se Deus falou com você, quem sou eu, né? Eu sou só um mero Zé Ninguém aqui que estou pastoreando. Mas se Deus falou, né? Aí a gente vai, às vezes, né, vai questionar lá, mas qual foi a via que Deus falou, né? Foi na palavra? Foi... Né? E aí usou um profeta. Isso. Aí a experiência pessoal, né, ela acaba se sobrepondo aí, né, às escrituras, ao ensino teológico. Só um complemento. Alguns críticos de internet vão se opor a mim naquilo que eu falei. Porém, eu vou dar um complemento. Houve estudos bíblicos ao longo da história da Assembleia de Deus, desde o seu início. Mas essas escolas bíblicas que haviam eram, digamos assim, uma a cada 3 meses, uma a cada 6 meses, uma vez por ano, e eram insuficientes. Sempre houve escola dominical, sempre houve escolas bíblicas de obreiros, só que essas escolas bíblicas eram insuficientes. Falava de poucos assuntos e eram muito espaçadas, uma vez por ano, uma vez a cada semestre. Isso era muito pouco, pouquíssimo. Pessoal, você comer daqui a cada 6 meses, entendeu? É muito pouco. Então não tem como. Aí o que deu consistência teológica para a Assembleia de Deus foi a abertura de seminários teológicos. Aí sim, pastores que iam se formando durante 2, 3 anos e já saíam preparados para pastorear, para pregar. Né? Isso sim. Então, havia estudo teológico, havia. Bíblico também. Porém, pouquíssimo. Insuficiente para haver uma formação teológica para a igreja. Então, é só para dizer para alguns, que eu sei que alguns vão se opor, dizer, não, mas sempre houve, escuta.
Muito pouco. Pouquíssimo. Muito pouco, quase nada, né? Na verdade, muito mais. É isso que eu digo. Por isso que eu estava falando para vocês que é o movimento, entendo-se no movimento pentecostal no geral. Por quê? Porque a gente sabe, né? É histórico. Que foi pouco envolvimento. Você está desqualificando os pentecostais? Claro que não. Né? Você tem um pessoal de qualidade? Claro que sim. Né? Você tem pessoas, né, Hoje tem comparação. Isso. Hoje tá... Mas a gente sabe, né, que por bastante tempo as pessoas eram promovidas ou elevadas ao cargo de presbíteros, diáconos ou pastores pelo tempo de casa. Né? Então, assim, a pessoa está lá há algum tempo e vai virar diácono. Tá aqui 2, vai virar presbítero, né? Então, quer dizer, qualificação não tinha. Não. Então, assim, eu conheci vários irmãos que eram pastores, que eram espirituais, que eram homens de Deus, que eram de oração, mas que não estavam preparados à pregação do evangelho. Para ser presbítero tem que ser apto para ensinar. Tem que ser apto para ensinar e não é uma opinião nossa, né? Isso é uma constatação bíblica. Exatamente, uma orientação das escrituras, né? Então é isso. E você, missionária Ruth Benigno, o que a senhora acha sobre isso? Você entende que a igreja ainda tem esse desdém pela teologia? Não tem? Concorda com o vosso querido e amado marido e pastor Christian Benigno? Então, o que eu mais ouço aí e leio nos comentários quando o pessoal vai me atacar é a letra mata. A letra mata a ignorância. A letra mata a burrice. Isso aí já é fruto de uma falta de conhecimento teológico. A teologia não esfria o crente, ela apaga o falso fogo e acende a lenha, né? E dá lenha para o verdadeiro. Então, quando a gente vê as pessoas que têm mais solidez, são as pessoas que mais estudam a palavra. Então, não existe esse negócio de que a teologia ela vai te prejudicar, a teologia vai te fazer mal. Pelo contrário, ela vai trazer esclarecimento. Porque a Bíblia é simples para quem quer ir para o céu, mas para quem quer ir para o púlpito ensinar, você não pode ensinar aquilo que você não aprendeu, aquilo que você... Tem gente que diz assim, né? Não vou pregar o que eu não vivo. Tá, mas eu não vou pregar o que eu não sei também. É tão perigoso quanto. Então, que Deus levante pais, homens e mulheres. Porque assim, Spurgeon era autodidata. Tá, mas quer se comparar com Spurgeon, cara? Pelo amor de Deus, né? Você vem de casa, por favor. Vigia. Spurgeon vivia estudando, vivia escrevendo. Olha o legado que Spurgeon deixou. A biblioteca dele é de 12 mil livros. Então, assim, não dá para comparar. Porque esse pessoal que é contra a teologia diz, mas Spurgeon nunca fez teologia. Mas tinha conhecimento teológico. Ele tinha ele não tinha um curso teológico, mas tinha um conhecimento teológico. É uma outra questão, né? Até a gente conversou lá, e aí, mas qual é o teu currículo, né? Qual é o teu diploma? Falei com você no elevador hoje, né? Parece que os homens estão, de fato, preocupados com o diploma. Eu entendo que é importante. Mas a questão é, qual é a sua base teológica? Né? Até a gente começou a pincelar um pouco sobre esse assunto antes do programa, né? Onde eu até comentei com a missionária Ruth, sobre que, né, a teologia ela não é uma teologia assembleiana, não deveria ser uma teologia assembleiana, uma teologia presbiteriana, uma teologia, embora existam essas nomenclaturas, né? Porque a teologia, na verdade, né, é bíblica. É a Bíblia, é a compreensão da Bíblia, né? Então, quer dizer, o posicionamento que hoje, né, uma teologia assembleiana tem, que desencontra, vamos dizer assim, né, com uma teologia presbiteriana ou reformada, Os credos e confissões, né? Aí são. Então, agora, a teologia bíblica, mas a teologia bíblica, ela é bíblica e ela é ela, né? Então, assim, e ela independe, inclusive, né, daquela ou dessa universidade. Isso. Né? Então, nós estamos dizendo aqui que não tem que estudar, né? Que você não tem que fazer um seminário. Mas não é o diploma, mas é a questão do conhecimento. O Spurgeon não tinha faculdade, mas ele tinha uma base teológica sólida. Forte, né? Então, quer dizer, acho que vai por aí a coisa, né? Então, quer dizer, você vai conversar, você vai tratar o assunto, tá, peraí, qual é a base que você tem para apresentar isso na minha base, a escritura nesse ponto? Então, quer dizer, quanto mais você conhece as escrituras, mais é o teu conhecimento teológico. O pastor Luciano Subirá, ele não tem um curso teológico, mas ele tem um conhecimento teológico gigantesco. E ele sabe mais do que muitos que fizeram curso de teologia. Sim. Porque o que conta é o quanto você estudou, aprendeu por conta. E não o quanto o curso que você fez. O que importa é o quanto você aprendeu. Exatamente, o quanto você se empenhou, né, para poder vamos dizer, trazer ali, ou buscar, né, o conhecimento teológico lá. Sim, para concluir esse assunto, ainda, não sei se a gente bate o martelo já nisso, a igreja, hoje, de maneira geral, né, ela ainda desdenha a educação teológica? Sim ou não? Não, só nos meios da CCB, da Deus e Amor, por aí. Daí para pior. No meio assembleiano é incentivado a estudar a Bíblia. E no meio neo, né, eles relativizam. Lá né? onde eu então congrego, eles criam seu sistema. A Assembleia de onde eu congrego só pode ser consagrado agora a diácono se estiver fazendo ou já tiver feito curso de teologia. Diácono. Antes, só pastor. Agora, até diácono e presbítero. Só pode ser consagrado se estiver fazendo ou já fez o curso teológico. Então mudou um pouco essa demais. visão. Tá virando agora contrário, né? É o contrário. Tá virando agora promotor da cultura intelectual. Isso é muito bom. Muito bom.
Ok, pessoal. Vocês querem colocar mais alguma coisa sobre isso? Não? Podemos partir para a próxima? Pode partir Podemos pra próxima. partir para os finalmente. Vamos partir para a próxima. Já cansou, mano? Já. Fazer hora. É, a pergunta é, né? Isso aqui até já fiz um programa mais ou menos dentro desse tema aqui. Sobre as religiões, né? Todas as religiões, elas são iguais? Quer dizer, tanto faz a religião que eu tô, né? Uma afirmativa aí que é bastante conhecida, que as pessoas dizem, né? Não, todas as religiões levam a Deus. E levam? O que é que vocês entendem sobre isso, sobre essa máxima de que todas as religiões levam a Deus? Todas as religiões, elas são iguais? Não são iguais, são bem divergentes, bem diferentes umas das outras. O cristianismo, ele é trinitário, o judaísmo, ele é monoteísta, o islamismo, monoteísta, o Alá não é o Deus da Bíblia, não tem nada a ver, então é tudo diferente. Os livros, textos são diferentes, o judaísmo tem só o Antigo Testamento, o cristianismo, Antigo e Novo Testamento, o islamismo, Alcorão. Ó, eu peguei só as monoteístas, né? E as demais, que são politeístas, que são enoteístas. Enoteísmo é uma religião que acredita em vários deuses, mas que há um maior do que todos. Tá tudo diferente uma da outra. Essas pessoas que falam isso, do ecumenismo religioso, elas veem as religiões como uma montanha, Deus está no topo da montanha, e as religiões são diferentes caminhos que levam ao mesmo topo da montanha. Só que essa não é a imagem bíblica do mundo espiritual. Essa aí tá tudo errado. A imagem bíblica do mundo espiritual é assim, ó. Aqui tá um lado, aqui tem um abismo, e aqui tá o outro lado. Tá Deus do outro lado do abismo. Estamos nós aqui desse lado de cá. E aqui tá o abismo. O Cristo é a ponte. Ele é o único caminho que leva ao Pai. Então, essa é a imagem gráfica do mundo das religiões, do mundo espiritual. Só tem uma ponte verdadeira. As outras pontes são todas podres. Se você querer passar por elas, você vai cair no abismo. E só Cristo é a ponte firme, sólida, a rocha inabalável que nos leva ao Pai. Muito bem. Sua colocação, irmã, sobre Sobre isso. as religiões serem verdadeiras? Serem todas iguais. Se todas são iguais, nenhuma é verdadeira. Imagina hoje você dissesse assim, a partir de hoje todas as notas de R$ 100 valerão o mesmo valor que uma nota de R$ 1. Só vai valer mais quem tiver mais notas, né? Então, assim, é mais ou menos o que querem dizer quando todas as religiões são iguais. Apenas o cristianismo aponta para Cristo, apenas Cristo e somente Cristo, né? Somente a Cristo a glória. Eu jamais consigo ver e comparar o islamismo com o cristianismo. Eu jamais consigo comparar o cristianismo com outras religiões que hoje a gente não pode mais falar, né? Senão é processado. Então, assim, nós que somos cristãos estamos num Estado laico, mas nosso Estado não é laicista. Então, a gente pode também, né, falar da nossa fé e defender a nossa fé. A minha fé permanece no único Cristo, né, que morreu, ressuscitou, está sentado à destra de Deus, e eu jamais irei dizer que a minha religião é igual a outra, né? Não, o cristianismo é a ponte que, aliás, a religião que aponta para Cristo, é a verdade, Cristo é a verdade, Cristo é a vida, e não tem como comparar todo mundo e colocar todo mundo no mesmo balaio, não. Por quê? O cristianismo, além de afirmar ser verdadeiro, ele prova ser verdadeiro. Sim. Essa é a diferença. As outras religiões também afirmam que são verdadeiras, mas elas não conseguem provar que são verdadeiras. O cristianismo consegue provar que é verdadeiro. Cristo de fato ressuscitou. Os fundadores das outras religiões estão todos mortos e sepultados. Cristo é o único que morreu, ressuscitou e está vivo. Não está naquela tumba vazia. Cristo, a Bíblia, ela afirma ser verdadeira e ela prova ser verdadeira. As profecias bíblicas, todas se cumpriram, estão se cumprindo e vão se cumprir. Tudo que a Bíblia fala sobre ciência é verdadeiro. Tudo que a Bíblia fala sobre relacionamentos é verdadeiro. Tudo, enfim. A Bíblia continua atemporal, correta, fidedigna, inerrante, infalível, fiel. Tudo que ela afirma acontece e está acontecendo. Então, não tem como contestar algo que é factível, né? É fato. Não é opinião, é fato. A gente teve alguns programas falando disso, inclusive sobre as religiões, porque de fato, na verdade, religiões, que se a gente for lá usar a tradução da palavra ou a etimologia da palavra, enfim, o significado, né? Do religar, né? Então, assim, a gente trazia, para religar em quem, né? Religar ao quê? Né? E o Cristo, de fato, é evidente, é real, é histórico, é palpável, é testável, né? Então, é o que a gente diz sempre, né? Não é que a gente quer impor a nossa religião, mas a gente quer mostrar um caminho que não foi a gente que disse, né? Foi ele que disse. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a
a verdade e eu sou a vida. E que ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, de fato, não há outro caminho. É uma questão onde a racionalidade, a razão, né, vai te ajudar a compreender que, de fato, nem todas as religiões levam a Deus, nem os evangélicos te levam a Deus, né, mas o único que te leva, não é a Assembleia de Deus que te leva a Deus, não é a Igreja Católica que te leva a Deus, não é a Igreja Presbiteriana que te leva a Deus. O único caminho que te leva a Deus é Cristo. Então, fique aqui nesse finalzinho de programa aqui, essa mensagem poderosa de Deus para a sua vida, né, onde nós concluímos aqui os pensamentos deste dia aqui extraordinário, que você possa entender que o único caminho verdadeiro, real e que pode te levar a Deus é Cristo. Não é o pastor, não é a missionária, não é a igreja, não é a religião, mas Cristo. E de fato, as religiões não são iguais. Só há um que pode religar você a Deus e o nome dele é Jesus. Ok, pessoal? Então, meus irmãos, vamos aí às considerações finais. Eu quero agradecer aí a presença de vocês aqui. Né? Tenho certeza que foi um momento enriquecedor, que vai com certeza aí atribuir conhecimento, vai ajudar muitas pessoas. Né? E eu gostaria de agradecer já por vocês estarem aqui. Muito obrigado. Sei que a agenda sempre é corrida. É muito difícil, né? Mas antes de eu me despedir, eu quero dar mais um momento aqui para vocês fazerem as suas considerações finais também. Vamos começar pelo pastor Christian. Oi, pastor Marcos, muito obrigado. Uma satisfação estar aqui, uma honra. Ainda mais saber que os que o senhor traz aqui é um público seleto, né? Não é qualquer pessoa. Então, é uma honra estar aqui. Viu? Deus abençoe o senhor, a sua esposa Adri. É uma honra estar aqui. É um programa Voltando à Base, que é um programa realmente fiel à Bíblia, que está sendo uma bênção para quem está ouvindo e que continue nessa toada, nesse caminho aí. Amém. Esse é o caminho, andai por ele. Parabéns pela sua iniciativa. Amém, irmão. Obrigada, Missionária. pastor. Deus levante outras pessoas, né, com esse mesmo anseio na alma, de trazer conteúdo relevante, né? De não trazer qualquer pessoa, só porque isso aqui vai dar engajamento, só por outros motivos, né, que não são motivos sinceros e leais ao que a palavra ensina. Sua esposa é um amor de pessoa, gostei muito de conversar com ela, uma mulher de Deus, né? Eu digo que, eu falei isso a ela, né, no almoço, que eu vejo Jesus nela, e isso é maravilhoso, né? Que possamos refletir a glória de Deus através da nossa vida. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. É por causa de Cristo que nós estamos aqui. Nós somos pequenos, não somos famosos, não somos prestigiados, mas que a verdade do Evangelho continue sendo pregada por nós. Ainda há vozes que clamam no deserto. Ainda há pessoas que estão plantando com lágrimas. E a Bíblia promete, né, que planta chorando voltará com a sua colheita e com muita alegria. E Deus será glorificado. Se trouxermos glória para Cristo, se Cristo aparecer através da nossa vida, tudo aquilo que fizermos para o reino, um dia será recompensado pelo Senhor. Né? O maior troféu, a maior motivação do crente é saber que nosso nome está escrito no livro da vida, nossos pecados foram perdoados por Cristo e que em breve Jesus vai voltar para nos buscar. E vamos viver com Ele para todo sempre, onde não haverá mais morte, choro, angústia, tristeza ou sofrimento. Deus abençoe e continue prosperando o seu caminho. É por isso que eu amo ela. Amém. Muito obrigado também, mais uma vez, a vocês. Muito obrigado mesmo pela Amém. presença. Obrigado. Quero agradecer também o apoio especial que a minha esposa, né, a Deidre, teve em tratar tudo isso, né? Conversar com a missionária Ruth, enfim, né, de tratar todos os detalhes aqui. E nós vamos encerrar o programa. E eu quero agradecer mais uma vez a sua audiência, a sua participação aqui. É sempre um prazer enorme ter você. E como eu digo sempre no final dos programas, se este conteúdo foi realmente relevante, se isso abençoou a sua vida, se isso foi produtivo para você, então eu te peço que você possa compartilhar com seus parentes, amigos, inimigos, né? Compartilhe com todo mundo para que eles possam aí alcançar a Cristo, que eles possam ser alcançados por Cristo, né? Que você possa aí engrossar a nossa voz, a minha, do pastor Christian, da missionária Ruth, que você possa fazer coro conosco, né? E levar as verdades do Evangelho até onde a gente não pode chegar, né? A gente pode chegar até aqui. E você pode chegar na tua casa, nos teus vizinhos, na tua família. Então seja um pregador do Evangelho, compartilhando este conteúdo. Não estamos aqui por fama, engajamento, popularidade. Nós queremos de fato compartilhar, né, aquilo que as verdades do reino, mesmo que isso não nos traga nenhuma notoriedade, enfim, e nenhum lucro sobre aquilo que falamos. Que você seja abençoado no nome de Jesus. E se Jesus permitir, estaremos aqui na próxima quarta-feira, né, trazendo mais um assunto aqui de relevância, de importância para o reino de Deus e para a sua vida e para a vida da sua família. Que Deus os abençoe, fiquem com o Senhor Jesus e até a próxima, se Deus quiser. Um forte abraço e até lá.